A pobreza é de Deus ou do diabo, do maligno? Opa, você ficou com medo de responder? O pobre é de Deus ou do diabo? A resposta a essas perguntas está simplesmente nisso aqui. A pobreza, ela é uma herança maldita do pecado no jardim do Éden. Calma aí, não se apavore, não se antecipe. Guarde para você entender isso aqui. Sim, Deus é um Deus de abundância, de prosperidade. Todo o projeto de Deus, inclusive o reino, o milênio e toda a promessa de Deus mostra uma abundância de Deus para todos os seres humanos. Sim, a pobreza entrou no mundo quando Adão e Eva cometeu aquela falha absurda de se afastar do Senhor. Então, a terra passou a produzir cados e abrolhos, a mente humana foi atabalhoada, atrapalhada. Então, sim, a pobreza ela foi desenvolvida, ela já é uma mentalidade, ok, que é desenvolvida. Agora, veja, a pobreza é do diabo. O pobre, ele é uma vítima de Satanás e de uma mentalidade. Então, quando Jesus diz que os pobres sempre estarão convosco, não é Deus que produz a pobreza ou o pobre. O pobre é vítima de uma situação, de uma mentalidade, de várias circunstâncias. Agora, o amor de Deus é estendido aos pobres. Quando os apóstolos reuniram, ele falou, não esqueça de levar o evangelho, as boas novas, aos pobres. Por quê? Porque o Senhor muda a mentalidade, muda a vida, e então aquele que é pobre já não vai ser mais, porque ele vai refletir a pensamento, a ideia, decisões, escolhas em Deus. Sim, ele pega o pobre e o necessitado lá no monturo e faz ele reinar com os príncipes. Mudanças. O evangelho é destinado ao pobre para que ele tenha uma mudança de vida, de mentalidade, para haver crescimento. Não entre em outra questão, porque realmente não é isso. Então essa questão é muito séria. Porque, veja bem, tem pessoas que têm muito dinheiro, mas a única coisa que eles têm é dinheiro, eles não têm outra coisa. E não diga também que, porque fulano é pobre de espírito. Sabia que, biblicamente, pobre de espírito é uma pessoa que tem a consciência que ele não tem condições alguma de fazer algo por Deus, se Deus não fizer por ele. Tudo que nós fazemos para Deus, toda a excelência procede da graça de Deus. Nossa melhor obra não é tão boa se ela não for pelo Espírito Santo, pela escolha de Deus, pela graça de Deus em nossa vida. Então, bem-aventurados sois vós, sois todos aqueles que são pobres de espírito. Pobreza ali está apontando não para a incapacidade de fazer algo segundo as nossas próprias forças. O melhor que fazemos não vai alcançar o padrão que é necessário por Deus. Só alcançamos esse padrão mediante o sacrifício de Cristo. Só para você ter ideia, a igreja de Laodiceia achava que era rica, abastada, ela tinha poderes, dinheiro, grande coisa, mas achavam que eram ricos, que eram abastados. Jesus falou ao contrário, que eles eram cegos, nus e necessitavam muito da ajuda de Deus. Ser pobre de espírito, nesse caso, é ser totalmente dependente de Deus. Agora, a pobreza, ela precisa ser combatida com a mentalidade da fé em Jesus. Ele veio para transformar. O pobre sempre estarei convosco, não é porque Deus faz, mas é porque ele é criado, ele é formado. E quanto a isso, nós lembramos de alguma coisa, pega a referência aí, porque Deus, ele transforma os pobres, a mentalidade para que sejam ricos, prósperos e abençoados. Essa é a ideia de Deus. Tem gente que está em extrema pobreza e Deus não quer aquilo, não espera aquilo. Quando o evangelho chega a alguém nessa condição, automaticamente a vida dessa pessoa é transformada e ela passa a ter a dignidade. Você entende isso? Você compreende isso? Você não fica ofendido? Você conseguiu entender qual é o lance de Deus? Pastor, o senhor está dizendo que Deus não ama o pobre? Não, o destino do pobre é encontrar-se com Deus e ter o seu destino mudado. Eu já fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo padecer, nem os seus filhos, a sua descendência, mendigar o pão. Olha o que Davi disse lá nos Salmos. Se liga, aprenda a palavra de Deus, ok? Vamos viver em prosperidade. Você está passando dificuldade, isso é um momento, é um tempo, não pode continuar nisso. Clame a Deus, busque a Deus, que Deus é um Deus que muda a sorte, transforma pessoas e traz bênção. Pastor, eu sou pobre, Deus me ama demais. Ele ama você, quer mudar a sua vida, a sua história, assim como mudou a minha, tem mudado a minha e vai mudar a sua e a de todos que a ele encostar e permitir que a mentalidade de Deus seja implantada deles. Deus abençoe, bora crescer.